Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui diretamente de Riviera, vim mostrar pra vocês um apartamento que a gente fez uma reforma super legal. É um apartamento que a gente reformou sala e cozinha, mas a gente tem um estilo assim que eu vou chamar de boho moderno. A gente conseguiu misturar esse estilo praiano com um estilo mais moderno também, que era o que a cliente queria bastante. Quero mostrar pra vocês, vamos lá? Então, como eu comentei com vocês, é um apartamento de praia e a ideia da cliente é que a gente modernizasse o apartamento, né, a área de sala e cozinha, trouxesse um pouco mais de modernidade, mas ainda assim a gente tivesse o toque da praia, deixasse ele com esse estilo leve, materiais naturais. Então a gente teve que fazer uma mistura, que eu acho que ficou assim bem no estilo boho, né? Só que a gente tem alguns elementos mais modernos, como o cimento queimado, que vocês vão ver, os painéis de madeira. Mas a ideia realmente era que eles tivessem mais aconchego, um espaço de receber, que era assim um pouco frio o apartamento. A gente tinha um piso frio branco, aqueles sofás que não combinam tanto, aquelas coisas de praia que a gente vai colocando na casa de praia, tudo que sobra da nossa casa, sabe? E aí ela queria realmente ter um apartamento que combinasse, que ornasse tudo e que eles se sentissem super confortáveis aqui. Então, a ideia era primeiro integrar a cozinha. A gente tinha já essa abertura, mas essa parte da mureta daqui, dessa lateral, ela era mais fechada. Então a primeira ideia foi realmente unir essa área da cozinha com a sala, porém as ripas elas servem como uma certa permeabilidade, então ela fica um pouquinho fechada, a gente não deixou totalmente aberta, para dar um pouquinho de privacidade também. Ao lado da porta, como vocês viram que eu entrei por aqui, a gente colocou um aparador de entrada para itens decorativos mesmo. A gente fez ele nesse chanfrado, que é um detalhe que eu gosto bastante de usar para dar uma leveza na prateleira. Um espelho orgânico para variar um pouquinho. A ideia desse espelho orgânico, se vocês repararem até nos nossos projetos, a maioria a gente faz sem a moldura. E aqui a gente colocou com a moldura na madeira. Essa madeira aqui é o freijó, porque ela fica mais quente. Então realmente o espelho orgânico, ele também serviu para refletir, se vocês olharem ali no final dele, os quadros do Bruno Rezende que a gente fez com a imagem. Essa imagem, na verdade, ela é do Maranhão, mas a ideia era ter uma imagem de praia, a água, o tom de azul, que também acaba remetendo a todos os toquezinhos de cor que a gente colocou no apartamento, que vocês vão ver que eles são muito pontuais, bem pontuais mesmo. Então, bem na entrada, a gente já colocou aqui a ideia de ter uma mesa de jantar, de almoço, uma mesa pequena para 4 lugares. Aqui a gente colocou com a ideia de ter o estilo mais boho, as cadeiras em palha, nessa madeira também um pouquinho mais escura. E aí o painel a gente usou para realmente ambientar, né, unir os dois ambientes e acabamos mimetizando a porta aqui que vai para a área dos quartos. Então é uma porta que a gente acaba deixando ela mais discreta e a gente acaba isolando um pouco essa área dos quartos com a área social. O quadro do Bruno Rezende, para vocês conhecerem, ele é um artista maravilhoso, ele faz as fotografias nas viagens e aí a gente consegue fazer esses dípticos, né, que a gente chama, que é essa continuidade entre uma imagem e outra. E aqui realmente foi para ser a entrada do apartamento. Então a hora que a pessoa abre a porta, realmente essa é a primeira visão que eles têm. Então a gente ficou aqui com um quadro bem grande. A gente já vem também trazendo a rusticidade com relação aos elementos de iluminação também. Então aqui a iluminação, a gente colocou esse abajur, esse pendente, que ele tem essa madeira, que ele faz um desenho mais orgânico também. Então a gente trouxe tudo com muita leveza para a gente misturar o moderno e também o boho.
comentei que a gente tem essas ripas e ela dá essa certa permeabilidade aqui para a área da cozinha. Vou mostrar para vocês a área da cozinha. Então, essas ripas, elas vêm até aqui, fazendo o acabamento com um fundo de painel, que é uma parede mesmo. E depois ela vai criando essas ripas vazadas para dar essa integração com a cozinha. Cozinha. Colocamos o tom do azul, que vocês viram um pouquinho ali na sala. E realmente, a gente só deu o toque, a gente colocou o azul na parte de baixo. Esse azul aqui é o azul Lorde. Eu vou deixar todos os acabamentos aqui na descrição. Bancada preta e na parte de cima a gente fez a mistura do que a gente tem lá na sala. Então, o cinza e o amadeirado. Todos esses armários, eles estão até um pouquinho mais altos, vocês podem reparar, porque a gente tem aqui muito espaço e a gente realmente não queria deixar uma cozinha fechada, uma cozinha muito apagada mesmo, até por conta da gente ter menos iluminação nessa área. A janela fica toda para o lado da sala. Então aqui, a ideia inicial dela era realmente ter um espaço muito grande de bancadas, a cuba, uma cuba super funda da Tramontina. Essa cuba é bem bacana, que ela é quadradona, sabe? Fica muito bonita. E um dos detalhes aqui, que essa cliente se apaixonou quando a gente fez no projeto, foi esse revestimento da Porto Belo, que ele tem essa textura, e aí são vários que fazem esse encontro, né? Então são dois tipos de acabamento que eles vão fazendo, a gente vai fazendo o encontro diferente para ele criar esse desenho. Esse tom, ele é muito próximo do armário, então a gente ficou com uma cozinha muito neutra daqui para cima. Isso é uma das coisas que eu gosto até de comentar quando a gente fala sobre cores. Tem gente que gosta de colocar cor, mas tem um certo receio de ficar muito pesado ou de enjoar. E aí a gente sempre fala de colocar cores mais escuras ou cores que você acha que vai enjoar para a parte de baixo dos olhos, como a gente fez aqui. Então a parte de baixo tá no azul. Isso não é um incômodo, porque a pessoa não vai ver o tempo todo a tonalidade azul. Ela vai acabar vendo essa parte de cima, que é mais neutra. Então o cinza da parede com o cinza aqui da parte de cima. Isso é uma dica super legal, porque acaba ajudando você a usar as cores, como você preferir no seu apartamento, mas de forma mais fácil e um pouquinho mais leve. Aqui desse lado nós fizemos a parte da torre de fornos e da geladeira. Sempre muito importante a gente avaliar com relação à circulação, se tudo está funcionando, se a gente tem um bom espaço para abrir a geladeira, para abrir a máquina, enfim. Mas eu gostaria de contar para vocês um super erro que a gente cometeu aqui nesse projeto. Gosto de contar, sou sincerona, então eu vou contar. A gente inicialmente tinha colocado a geladeira para cá, aqui desse lado onde está a torre de fornos, e a torre de fornos ela estava para cá. O que aconteceu? A gente não se atentou que esse tipo de geladeira, quando tem essas portas, ela tem uma profundidade maior aqui da porta, que a gente precisa ter um espaço para rotacionar na lateral. E a gente tem um dente aqui de alvenaria, que não ficava alinhado com o que a gente tinha imaginado, né? Que a gente tinha pensado nessa profundidade e não nessa. E aí, a hora que montou toda a marcenaria, colocou a geladeira no lugar, a geladeira não abria do lado direito. Por quê? Ou essa marcenaria teria que estar alinhada aqui pra gente ter essa rotação, ou como a gente fez agora, né? Que a gente deixou a lateral muito maior, a gente tem mais de 10 centímetros aqui, em torno de 12 centímetros, para que a gente tenha essa rotação. Então, gosto de comentar porque foi resolvido, deu tudo certo, a gente conseguiu arrumar, mas erros, né, acontecem, a gente conseguiu resolver tudo, mas acontecem os erros, a gente nunca mais vai errar nesse detalhe, pode ter certeza, porque a gente tá agora super esperta, mas acontece. Então aqui a gente acabou invertendo, deu para aproveitar tudo, a marcenaria, tudo mais, a gente só inverteu a base de alvenaria que tava desse lado, né, e aí a gente colocou a geladeira do lado oposto. Mas o importante, eu acho que é sempre a gente pensar que tem uma solução e alguém, né, que esteja gerenciando, auxiliando no projeto, consiga resolver. Assistiu até agora, você deve estar se perguntando onde estão os materiais naturais que eu tanto falei, porque até agora tá tudo muito moderno, né? Então vamos lá para a sala, que é onde a gente deixou o creme de la creme, a parte que a gente deixou um pouco mais rústica, que a gente fez essa combinação. Então, o que nós fizemos aqui? Um sofá bem confortável, mais baixo,
profundo, super aconchegante. Aqui ela queria realmente uma sala que a gente tivesse um estar junto, então temos 2 bancos, esses bancos lindíssimos são da Líder. Eu vou colocar tudo na descrição, tá? Mas ele é bom porque eles podem rotacionar, usar como apoio de pé, podem usar aqui como essa área mais de recepção. Aqui ao fundo, a gente colocou esse conjunto de cestarias, que ficou bem rústico e que realmente faz essa história do borro, a ideia de ter o toque, né, de praiano. Aqui na lateral colocamos 3 remos, também com o tom de azul, pra gente dar continuidade para aquela ideia de ter um toque de cor muito pontual, mas a gente tem. E uma das coisas que eu achei assim mais incrível e maravilhosa do projeto que a gente pensou foi que ela realmente, além do ar-condicionado, queria um ventilador de teto, porque aqui é super quente, o apartamento fica voltado para o lado do sol, então ele pega muito sol o dia todo e fica bem abafado. E aí a gente teve a ideia de colocar, ao invés de colocar um ventilador comum, esse ventilador que é feito todo em ráfia, super artesanal, lindíssimo, com essas pás grandonas e que tem essa combinação, né, da rusticidade, do borro, de tudo que a gente está colocando aqui nessa área da sala. Aqui fizemos um super rack de fora a fora, palhinha, que é a mesma palha que temos ali na parte das cadeiras, também trazendo os elementos naturais, trazendo essa questão também de ter a opção de deixar os moldings aqui na parte interna. A madeira, percebam que é uma madeira que não é tão clara quanto a gente costuma usar nos projetos. A gente pôs uma madeira um pouquinho mais quente, porque realmente faz a diferença no projeto, no contexto do conceito mesmo, né? De ficar um pouco mais com cara de praia. Então, o painel. E aqui no final, qual foi a nossa ideia? A cliente falou que queria ter um bar, uma área para colocar as bebidas. E aí nós fizemos esse nicho para dentro com iluminação. A ideia aqui é que coloque todas as bebidas, copos e tudo mais, para não ficar para cima e atrapalhando, né, aqui a visão, ou até mesmo com a questão de cair, das pessoas esbarrarem. A gente colocou com ela assim, fazendo esse nicho. Tem 2 iluminações. E aí, como ia sobrar um bom espaço, nós fizemos uma gaveta. Olha só, aproveitamos essa parte que ficou o nicho e uma gavetona aqui embaixo. Então não é uma área totalmente perdida. Ó, a gente conseguiu aproveitar aquela partezinha de baixo e na parte de cima ficou essa área de bar. Ripas, seguimos com a mesma combinação, então para ter uma conversa entre os ambientes. E eu gosto muito de usar, vocês já devem ter visto, né, em algum vídeo, quando eu gosto de dividir o ambiente com a ripa. Então a ripa, ela encerra a sala de TV, a sala de estar, para iniciar a área de jantar. Então a gente acaba fazendo uma certa finalização do ambiente e também fazendo essa conversa de um ambiente com o outro, com o mesmo elemento. Para finalizar, eu quero contar para vocês sobre a cortina, que é um detalhe também que faz um efeito diferente no projeto. Aqui a gente usou uma cortina em gaze de linho, mas reparem que ela tá bem cheia, super volumosa, porque ela tem um forro, ó. Então tem um forro atrás para também criar um pouquinho mais de fechar a iluminação, mas ao mesmo tempo a gente tem uma boa cortina que faz um baita aconchego. Isso muda completamente qualquer projeto. Quando a gente coloca uma cortina de tecido, ela realmente encorpa e fica um pouco mais aconchegante mesmo o ambiente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um videozinho mais curto para mostrar para vocês que também é possível mudar só 2 ambientes da sua casa, caso você queira, e que já faz uma baita diferença, como esse projeto aqui, que a gente conseguiu modernizar e deixar com esse toque praiano. Até o próximo vídeo!